Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez é uma alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudar a Palavra de Deus. Toda sexta-feira, como de costume, nós temos postado vídeos aqui no canal de estudo e resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. E mais uma vez nós vamos estudar a lição dessa semana que vem falando sobre o dom profético. Essa aqui é uma outra doutrina bastante distintiva da nossa igreja e que gera muita polêmica aí no meio cristão, no meio evangélico, né? Nós somos bastante criticados por acreditar no dom profético da senhora White, e a gente estudou sobre isso durante essa semana, e o texto-chave para nossa meditação está lá em Apocalipse, no capítulo 12, dos versos 14 a 17. Vamos ler juntos esse texto que diz o seguinte. Apocalipse 12, verso 14 diz: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E aí vem o verso 17 que diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então esse texto aqui está falando a respeito da perseguição, que a igreja na Idade Média enfrentou, através do poder romano ali que perseguiu a igreja. No verso 16 está dizendo que a terra, porém, socorreu a mulher, que é um símbolo para a igreja, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, o dragão, o próprio Satanás, foi quem perseguiu a mulher. Então aqui é o grande conflito entre Cristo e Satanás, representado pela igreja. Então o dragão perseguiu a mulher, porém Deus Deus preparou, na verdade, um lugar ali para que a igreja pudesse ser socorrida. Esse lugar é chamado de terra. Depois, quando a gente vai para Apocalipse 13, a partir do verso 11 em diante, está dizendo que João viu uma besta emergir da terra. Essa terra aqui nós entendemos por ser os Estados Unidos da América. E foi justamente essa nação que foi fundada sobre uma base também protestante, de muita influência protestante. Foi quem recebeu os cristãos que foram perseguidos ali pelo poder romano na Europa. Então eles fugiram da Europa, foram para os Estados Unidos, e ali o protestantismo se fortaleceu. A reforma protestante começou na Europa, se fortaleceu nos Estados Unidos, onde eles puderam ter ali plena liberdade religiosa. E foi exatamente ali que surgiu a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu nos Estados Unidos, e é uma das marcas distintivas do povo remanescente de Deus no tempo do fim. Aqui a lição de domingo vem falando aceitando o chamado. Antes do grande desapontamento, que ocorreu em 1844, Deus concedeu o dom de profecia a 3 pessoas. Um alto e eloquente pregador chamado William Foy. Ele recebeu algumas visões da parte de Deus, e ele relatou essas visões em público. Uma outra pessoa chamada Hazen Foss foi a segunda pessoa a receber uma visão. Só que o que aconteceu? Esse homem ele recebeu as visões da parte de Deus, e Deus obviamente pediu para que ele divulgasse essas visões, para que ele proclamasse essas visões para as pessoas. Porém, ele desobedeceu. Ele recusou o chamado de profecia, o chamado do dom profético. Aqui está dizendo que se ele não obedecesse, a visão seria dada a outra pessoa. Então ele recusou, mesmo após essa advertência, e aí ele recebeu uma voz dizendo que você entristeceu o Espírito do Senhor. Então olha só a experiência desse homem, Recebeu as visões, teve a ordem ali para relatar essas visões para as pessoas, porém ele recusou. Ele usou o seu livre-arbítrio,
ele decidiu não relatar essas visões. Então ele acabou recusando, e aí ele viveu até os 70 anos e nunca mais demonstrou interesse em assuntos espirituais. Então tudo indica aqui que infelizmente esse homem, né, chamado Hazen Foss, ele acabou se perdendo. E aí então Deus chamou a terceira pessoa, né, que foi a senhora White, que recebeu o chamado aos 17 anos, ela é bem jovem, né? E ela lutou com seu chamado e hesitou em relatar em público o que havia sido mostrado, mas acabou se rendendo e passou a ser a fiel mensageira de Deus para o movimento adventista pelos próximos 70 anos. Então, durante todo o período de 70 anos, Ellen White ela recebeu inúmeras visões e sonhos, escreveu vários livros e artigos que são orientação, né? Nós consideramos como inspirados, que são orientações e conselhos inspirados da parte de Deus para o seu povo no tempo do fim. Aqui a lição de segunda vem falando a lei e os profetas. Ao longo de toda a Bíblia, vemos uma correlação existente entre a lei e os profetas. Quando Israel seguia a Deus, aceitava suas orientações e obedecia a sua lei, ele lhes falava por meio dos profetas. No entanto, quando se afastavam dele, ele deixava de conceder o dom profético. Isso está relatado em alguns textos, né? Neemias capítulo 9, verso 26, Lamentações 2, verso 9. Eu quero ler aqui com vocês Ezequiel capítulo 7, verso 26, que fala a respeito disso. Então, quando o povo obedecia a Deus, guardava os mandamentos, Deus se manifestava através do dom de profecia, né? Para poder confirmar ali as pessoas no caminho correto. Só que quando o povo se afastava de Deus, deixava de guardar a sua lei, o que acontecia? O dom de profecia ele desaparecia do meio do povo. Olha que interessante. Então aqui no capítulo 7, verso 26 de Ezequiel diz assim: virá miséria sobre miséria e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visão de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Então aqui isso acontece por quê? Por ocasião do povo se afastar da lei de Deus. Então existe essa íntima ligação entre a guarda dos mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, como está lá em Êxodo capítulo 20, e a manifestação do dom de profecia. A lição de terça vem falando sobre marca identificadora. Jesus advertiu que haveria muitos falsos profetas nos últimos dias. Isso está lá em Mateus capítulo 24, 11 e também em Mateus capítulo 24, verso 24, ali no contexto do sermão profético de Cristo. Vamos ler aqui Mateus capítulo 24, verso 24, que diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a gente presume o quê? Se Jesus falou que haveria no tempo do fim falsos profetas, é porque deveria haver profetas verdadeiros. Ok? Então, após o fim dos 1260 anos, né, de perseguição do poder romano, né, contra a igreja lá na Idade Média, o texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 12, seria imediatamente precedido pelo aparecimento da igreja remanescente, descrita no verso 17 lá de Apocalipse capítulo 12, onde diz, né, que o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, esse período ele está localizado ali após o fim dos 1260 anos de perseguição da igreja na Idade Média. Então, esse período terminou em 1798. Então, a igreja remanescente, onde haveria de se manifestar o dom de profecia, surgiria após esse período. E a igreja adventista surgiu, então, no ano de 1844, vendo a se organizar oficialmente em 1863. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 19, verso 10, o que seria o testemunho de Jesus, né? Depois a gente vai comentar melhor isso na lição de quinta-feira. Mas Apocalipse capítulo 19, verso 10, a parte final está escrito o seguinte:
o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho de Jesus que está lá descrito em Apocalipse capítulo 12, verso 17, a própria Bíblia, Apocalipse 19, verso 10, explica o que é o espírito de profecia. É a manifestação do dom de profecia, onde Deus ele chama homens e mulheres piedosos, né, pessoas cristãs, para receber o dom de profecia, para orientar a igreja em determinados períodos, para pregar uma verdade presente. Isso acontece exatamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, manifestado na vida de Ellen White. Então a senhora White recebeu o dom de profecia, e aí fica a pergunta, né? Nós adventistas somos bastante criticados, a gente vai entrar aqui na lei, na lição de quarta-feira, nós somos bastante criticados e até mesmo ridicularizados por alguns, por aceitar o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Mas o que a gente precisa saber para atestar se uma pessoa realmente ela é uma profeta verdadeira ou não? A Bíblia, ela nos traz vários textos nos quais servem como uma prova em que nós podemos aplicar esses textos, essas provas na vida da pessoa para saber se ela é uma profeta verdadeira ou não. E claro que no tempo em que Ellen White recebeu as visões da parte de Deus e relatou essas visões, muitos naquele tempo se levantaram e questionaram o dom de profecia. Será que realmente Ellen White está dizendo que recebeu essas visões, esses sonhos da parte de Deus, é uma profeta verdadeira? E o que eles fizeram? Aplicaram esses testes para saber se era realmente procedia de Deus ou não essas visões. E Ellen White ela passa em todos os testes, né? Porque aqui os testes de um profeta na lição de quarta-feira, né, são os textos que a gente leu, está em Deuteronômio capítulo 18, versos 20 e 21, onde diz ali que as suas profecias, as profecias elas têm que se cumprir, né? Então quando a pessoa ela vem e profetiza alguma coisa, se a profecia se cumprir, isso realmente vem da parte de Deus, mas não é só isso. Existem outros testes, e Isaías capítulo 8, verso 20 diz: a lei e o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se um profeta não guarda os mandamentos de Deus, a lei, e não segue aquilo que está na Bíblia, é um falso profeta. E Ellen White guardava a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, que é o sábado, e com isso também ela passa nesse teste. Outro teste que está ali em Jeremias capítulo 28, no verso 9, vamos ler esse texto aqui. Jeremias capítulo 28, verso 9, diz o seguinte: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado pelo Senhor. Então aqui é outro texto que diz, né, que se a profecia realmente se cumprir, então é um sinal de que esse profeta ele vem da parte de Deus. E um outro teste bíblico também está lá em 1 João capítulo 4, verso 1 e 2, que diz, verso 2, né, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que professa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, aquele que aceita a divindade de Jesus e diz que ele veio em carne, esse é da parte de Deus. Então, todos esses testes, quando você aplica a vida de Ellen White, ao seu ministério, aos seus escritos, você vai ver que estão todos de acordo com a palavra de Deus. Por isso é que nós aceitamos Ellen White como uma profeta verdadeira. Então, outro texto que Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então, através do testemunho da vida dessa pessoa, se produz frutos de justiça ou frutos de injustiça, é que nós vamos saber se realmente é um profeta vindo da parte de Deus. E nos 70 anos de ministério de Ellen White, ela viveu uma vida exemplar. Inclusive foi feito recentemente nos Estados Unidos, alguns anos atrás, um levantamento onde foram eleitos os 100 maiores as 100 maiores personalidades dos Estados Unidos que mais influenciaram os Estados Unidos, né, a nação norte-americana. E Ellen White ela figura
entre as 100 pessoas mais influentes da história dos Estados Unidos. Veja só, uma pessoa que cursou até a 4ª série do ensino fundamental. Está lá entre as 100 maiores personalidades dos Estados Unidos. Então, realmente, tudo isso nos leva a crer que Ellen White era uma profeta verdadeira. E aqui, na lição de quinta, o testemunho de Jesus. O texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 19, verso 10, né, que diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui está dizendo que o testemunho de Jesus pode representar a respeito de Jesus, ou seja, o que os cristãos testemunham sobre ele, ou pode ser testemunho dado por Jesus, ou seja, o que ele próprio testemunha à igreja por meio dos profetas. Assim como o próprio João, que escreveu o Apocalipse, nós vemos que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que notificou o seu servo João. Assim nós acreditamos também que Ellen White recebeu esse testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso nós acreditamos que Ellen White, então, ela cumpre esses requisitos de profeta verdadeira. E é interessante também uma outra coisa nós analisarmos, que durante toda a história da igreja, Deus sempre enviou profetas para orientar as pessoas, para aconselhar e para trazer as pessoas de volta para a Bíblia. Então, no tempo do fim, isso não seria diferente. Deus também levantaria profetas para aconselhar as pessoas e trazê-las de volta para a Bíblia. E é exatamente isso que Ellen White faz. Os seus escritos nos conduz de volta para a Bíblia. Diferente do que muitas pessoas falsamente acusam os adventistas, dizendo que são um povo que tem uma segunda Bíblia, que são os escritos de Ellen White. Veja que nenhuma das 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista são baseadas em qualquer escrito de Ellen White. São todas na Bíblia. Inclusive o próprio dom de profecia é uma crença bíblica, uma doutrina bíblica. Então isso já cai por terra totalmente, né? E aqui a lição de sexta, para a gente finalizar o resumo da nossa lição dessa semana, são vários textos em Ellen White falando aqui a respeito, né, do dom de profecia. E o que mais me chamou a atenção é que ela, quando recebeu o dom de profecia, ela orou a Deus e pediu para que ela não se exaltasse por conta desse dom especial. Daí está escrito o seguinte: supliquei então que, se eu devesse relatar o que o Senhor me mostrou, fosse preservado da exaltação. E aí o anjo, né, que ela chama de anjo assistente, né, que aparecia ali nas suas visões e sonhos, ela disse o anjo para ela, né, suas orações são ouvidas e serão atendidas. Se esse mal que você receia ameaçar, a mão de Deus estará estendida para salvá-la. Por meio de aflições, ele a trará a si e preservará sua humildade. Que coisa, né? Então a vida de Ellen White foi uma vida de dificuldades. Inclusive, ela conta em seus escritos de que uma vez ela falou para Deus que passava pouco tempo com seus filhos, né, por conta das viagens e dos compromissos que ela tinha, e que ela gostaria de passar mais tempo com eles. E Deus respondeu dizendo: se esse é o problema, não tem problema, eu tiro os seus filhos de você. E ela disse: não, deixe do jeito que está, eu vou seguir aqui o meu ofício de profeta. Então realmente a vida de um profeta não é fácil, né? E a vida de Ellen White não foi fácil, teve muitos desafios, mas foi através de muitas também provações e dificuldades que Deus manteve ela no caminho da salvação. E que bom que nós temos, né, esse presente que Deus nos dá, que são os escritos da Senhora White, para nos aconselhar, para nos trazer mais entendimento, mais clareza da palavra de Deus, uma vez que nós somos uma geração tão desinteressada na Bíblia, né? Somos uma geração que tem tanta dificuldade para entender, para ler as Escrituras. Então Deus deu esse presente para nos ajudar, para que nós possamos ter mais entendimento da palavra, para que possamos buscar mais o Senhor. E muitos de nós ainda assim deixa de lado, questiona, sem nem conhecer. Muitas pessoas nem conhecem, nem leem os escritos de Ellen White e questionam, criticam.
mas que nós não sejamos assim, que nós possamos agradecer a Deus, né, por esse presente e usar esse presente. Né? Buscar realmente ler os escritos de Ellen White, colocar em prática em nossas vidas e nos conduzir mais para a palavra de Deus. Então que Deus possa nos abençoar, que você continue estudando a lição da Escola Sabatina, que esse trimestre está muito boa, e continuar colocando em prática na sua vida também. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.